Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro do profeta Daniel. Daniel, apesar de estar incluído entre os livros proféticos, Daniel tem um estilo próprio. Sua linguagem é mais apocalíptica do que profética, pelo menos no cânon do Antigo Testamento hebraico, ele aparece entre os escritos. Sua linguagem é própria, é apocalíptica, ele é o 27º livro do Antigo Testamento, coincidentemente, o 27º livro do Novo Testamento e último é o Apocalipse. Então, Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele possui 12 capítulos, 357 versos e cobre um período histórico de mais de 70 anos no seu livro. O capítulo 1, 2, 3 e 4 passam-se na corte babilônica no período de Nabucodonosor, sendo que o capítulo 1 mostra a chegada de Daniel à corte babilônica com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, a qual ganharam outros nomes, Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses 3 amigos de Daniel também tiveram posições importantes. Aí logo no capítulo 2, nós temos Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor e dando-lhe o sentido do sonho, a sua interpretação. No capítulo 3, nós vemos os 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego, que são lançados na fornalha de fogo e são libertos miraculosamente. O capítulo 4 do livro do profeta Daniel é bastante interessante. Nós vimos aquele sonho de Nabucodonosor de uma árvore, uma grande árvore, cuja interpretação dessa grande árvore era o próprio rei, não é? Depois de um ano, Nabucodonosor, o capítulo 4 parece que foi escrito por ele, né? Então nós temos um capítulo inteiro da Bíblia escrito por um gentil. Talvez essa é a razão que os judeus tenham dificuldade de incluir Daniel entre os livros proféticos, mas é um escrito pelo próprio Nabucodonosor, da sua exaltação, como ele se exaltou quando ele contemplou todo aquele palácio que ele havia construído, e ele disse Grande Babilônia. E tem aqui uma foto, só para você ter uma ideia, da Babilônia antiga, não é, com seus jardins, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, tá vendo? A cidade era cercada do rio, não é? Então, claro que Nabucodonosor se exaltou tanto, e aí esse rei Nabucodonosor acabou indo comer, não é, as ervas do campo, como os bois. Então ele ficou assim como os animais, comendo ervas do campo por 7 tempos, que muita gente diz que os 7 tempos de Nabucodonosor representam os 7 anos, não é? Então foi o tempo de aqui Nabucodonosor como um bicho comendo ervas do campo, suas unhas cresceram, seus pelos cresceram. Ele ficou 7 tempos dessa forma, então ficou como uma pessoa louca, até que ele levantou os olhos ao céu e reconheceu a grandeza de Deus e foi restituído a sua glória. Agora, já no capítulo 5, nós vamos avançar no tempo. O ano aqui se passa, não é? Bem mais à frente, que vai relatar a queda da Babilônia. Capítulo 5 do livro de Daniel, ele também deve ser estudado à luz de Isaías, capítulo 21, verso 1 a 9, onde temos a profecia da queda da Babilônia. Essa profecia foi proferida cerca de 150 anos antes. E a menção do Elão e da Média, Isaías 21, 2, aponta para a conquista de Babilônia por Ciro. Ciro também é mencionado em Isaías capítulo 44 e 45.
Os capítulos também 13 e 14 do livro do profeta Isaías acrescenta mais detalhes a esse acontecimento mundial, como elo da corrente escatológica que tem no seu final o Apocalipse, como a volta de Cristo, para levar os seus santos, julgar as nações e estabelecer o seu reino aqui na terra. É assombroso o poder exclusivo de Deus de predizer o futuro, como no caso de Ciro, conquistador da Babilônia. Deus, através do profeta Isaías, chamou pelo nome Ciro. Cerca de 150 anos antes do seu nascimento, Isaías 44, verso 28. Daniel, agora no capítulo 5, tem mais de 80 anos de idade. Para fins de noção de tempo, entre o capítulo 4 e 5, de um decurso de mais de 50 anos pode ter se passado entre a loucura do rei e o capítulo 5. Daniel, como nós dissemos, tinha agora mais de 80 anos, não é? E ele vai aparecer já no tempo do exílio, que eles vão ser tomados naquela mesma noite. A cidade de Babilônia era uma cidade intransponível, não é? Seus muros, seus palácios, era algo tremendo. De uma cidade dessa forma era muito difícil de ser tomada. Aqui vai uma ideia da cidade, como ela era murada, fortificada, através dos seus muros, seus palácios. Muito difícil ser tomada essa cidade. Acredita que esses muros, algumas partes deles chegavam, a parte dos muros, só para ter a ideia, chegava a cerca de 60 metros de altura e tinha muros e antimuros, conforme você pode ver nessa figura. Mas o rio passava tanto pelo lado de fora da cidade, como também entrava no leito do rio. E o que os sírios fizeram, eles desviaram o leito do rio, abaixaram as águas e entraram na cidade pelo leito do rio. E naquela mesma noite que Beltesazar está fazendo aquela festa e escarnecendo, aqui vem outra foto da cidade, escarnecendo, olha só que grande rio, não é? Escarnecendo de Deus e dos vasos, foi quando apareceu a escrita na mão da parede. O rei Beltesazar era corregente com seu pai Nabonido, daí a frase terceiro dominador no seu reino. Nabonido era filho de Nabucodonosor. A sala do banquete de Beltesazar, mencionada no verso 1 do capítulo 5, foi descoberta pelos arqueólogos e sabe agora que ela media cerca de 19 por 53 metros, uma grande sala de banquete. Nabucodonosor, seu pai, mencionado Daniel 5:2, era na realidade avô de Beltesazar, não é? Beltesazar era na realidade filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor. O aramaico não tem o vocábulo para avô. Jeremias explica também a dúvida em 27:7 de seu livro, quando trata do avô de Beltesazar, Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor, Nabonido, e do neto de Nabucodonosor, Beltesazar. Daniel 5:11 também menciona isso. Ele fez uma festa ímpia, envolvia muito vinho, profanação de vasos sagrados. Esses vasos foram trazidos da casa de Deus, de Jerusalém, após a queda de Jerusalém. A orgia da elite da corte com mulheres ímpias, falsos deuses, música pagã é registrado nessa passagem de Daniel. No mesmo instante, Daniel 5:5, a medida da iniquidade da Babilônia estava cheia. O seu juízo foi repentino, como combina a expressão naquela mesma noite, e caiu, né, como diz no verso 30. Há no teu reino um homem, disseram Daniel 5:11, é uma referência ao profeta Daniel, com mais de 80 anos agora,
e as informações da rainha mãe parecem indicar que o profeta estaria aposentado, ou já havia se retirado de suas funções, ou afastado das suas antigas funções. O testemunho da rainha retrata um homem conhecido por sua comunhão com Deus. Vai apresentar várias características de Daniel, e aí a pergunta, onde está esse homem? Aqui e agora, você é esse homem de Deus? Daniel foi chamado, não é? Nós vamos ver como é referido a Daniel. O verdadeiro espírito a quem Daniel servia, e servia bem, deu a interpretação da escrita na parede. A escrita dizia Mene, e a tradução de Mene era: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Mene, Mene, Tekel, Farsim, era escrita. Pesado fosses, Tekel, pesado fosse na balança, e achado em falta. E Pérez, ou Farsim, que era a escritura, né? Tem o Farsim, Farsim, significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Claro que a escrita era palavras Mene, Mene, Tekel, Farsim, ninguém conseguia entender a escrita, mas Daniel deu literalmente, Mene é contado, Tekel é pesado e Pérez ou Farsim é dividido. Mas Daniel deu a interpretação, né? Contou Deus o teu reino, deu cabo dele, pesado fosse na balança e achado em falta, e Pérez, e foi dividido o teu reino, dado aos medos e aos persas. Essa foi a interpretação da escrita na parede. Então vamos para Daniel capítulo 5, o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa que aparece escrevendo. O rei Belsazar, começa o capítulo 5, verso 1, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Note que a sala era bem grande, cabia 1000 pessoas, e bebeu vinho na presença dos 1000, não é? Foi bebendo, foram se embriagando, e essas festas havia orgia, depois se bêbados, embriagados, né? Faziam tudo o que era blasfêmia. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, aqui nós vimos que não era bem pai, era avô, né? O pai mesmo dele era Nabonido, que o seu pai, aqui menciona, porque não tem a palavra para avô, né? Tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei. O rei, então, estava se escarnecendo, cantando a vitória do seu grande avô, Nabucodonosor, trouxe as bebidas, não é? E ele ia beber naqueles cálices, escarnecendo de Deus e os seus grandes. E tinha suas mulheres e concubinas. Note que era uma verdadeira orgia ali, e eles escarnecendo de Deus. Então, quando trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas, todo mundo bebendo, escarnecendo, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Quer dizer, estavam dando louvores a todos os deuses da Babilônia. Aqui vai completar o cálice da ira de Deus, vai encher, não é? E na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem, imagine só, uns dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do castiçal, né? Então estava o castiçal aceso, apareceu o dedo e começou a escrever de fronte do castiçal na estucada parede do Palácio Real. Aquelas paredes eram de pedras, eram estucadas, e apareceu o dedo e começou a escrever
na parede real do palácio e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Ele conseguia ver a parte de uma mão misteriosa que aparece. Então, verso 6, se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, ficaram perturbados. A junta dos seus lombos se relaxaram, deu aquela moleza, não é? No rei, a junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram no outro, ele começou a tremer ali de medo, de espanto, de temor daquela mão escrevendo na parede. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Não é o terceiro dominador, aqui a expressão aparece, porque o seu pai, Nabonido, era o primeiro, ele era o segundo, e ele então daria a terceira posição no reino para essa pessoa. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Os sábios astrólogos olharam para aquela escritura na parede, ninguém conseguiu interpretar ou fazer o rei saber a interpretação. Então, agora o rei vai ficar mais perturbado. Verso 9, então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, todos espantados. Quem sabe a bebedeira começou a passar, não é? E ficaram espantados daquilo. A rainha, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Note que a rainha não estava lá antes, mas agora ela entra na casa do banquete. E falou a rainha e disse, talvez a rainha aqui é a própria referência esposa de Nabonido, mãe dele. Falou a rainha e disse, ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Agora ela vai descrever, ela conhecia Daniel, a história de Daniel. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, a mesma expressão que o próprio Nabucodonosor declarou de Daniel em pelo menos 3 versos, no capítulo 4, que tem o espírito dos deuses santos, não é? No capítulo 4, verso 8, Nabucodonosor fala isso. No capítulo 4, verso 19, 17, ele menciona isso. E no capítulo 4, verso 19, ele também menciona que Daniel tinha o espírito dos deuses, não é? Tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele, olha o que se achou em Daniel: luz, 1, inteligência, 2, sabedoria, 3, com a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, o pai aqui é referência ao avô, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Daniel era o chefe de todos. Isso se deu logo no capítulo 2. Porquanto se achou nesse Daniel, olha as qualidades de Daniel, um espírito excelente, a ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame agora, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Pode chamar ele, que ele vai dar a interpretação. A própria rainha deu testemunho de Daniel, ela se lembrava de Daniel e do que Daniel tinha feito na corte. E o próprio capítulo 4, que foi escrito pelo Nabucodonosor, tem essa declaração. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Mandaram chamar Daniel
E falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Daniel aqui já tem, como nós dissemos, mais de 80 anos, não é? Quando ele chega à presença desse jovem rei, e ele pergunta: és tu, Daniel, dos cativos de Judá que meu pai trouxe? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. Olha o reconhecimento desse rei, incrédulo, ímpio, escarnecedor, agora se prostrando diante da sabedoria de Daniel, como Nabucodonosor também o fez. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Tá vendo? Ninguém podia dar a interpretação. Da mesma forma, no capítulo 2, ninguém podia dar. Então, os relatos da vida de Daniel aqui, nessa primeira parte do livro, é comprovando a sabedoria, o entendimento, a interpretação que Deus deu a Daniel. Essa primeira parte é a base do que virá agora, depois do capítulo 7 a 12, as visões de Daniel, as visões apocalípticas, não é? Daniel é um ancião, também há muitos paralelos com João, o ancião na ilha de Patmos, que vai ter as revelações apocalípticas. Ninguém podia dar a interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras, não é? A interpretação é importante, presta atenção, porque Bíblia todo mundo usa, né? No meio cristão, claro, cristão, nas igrejas cerimonialistas, mas as pessoas perguntam: pastor, por que há tantas igrejas diferentes, religiões? Simples, a interpretação que se fazem das escrituras. Cada um interpreta, às vezes, do seu modo. Nós, às vezes, damos ênfase à palavra de Deus, tem que ler a palavra, mas Testemunho de Jeová lê a palavra, Adventista Sétimo Dia lê a palavra, Presbiteriano, Batista, Metodista, Pentecostal, Católico lê a palavra, todos lê a palavra. Então, por que tanta diferença? Por que tantas religiões diferentes, não é? Eu estou falando do meio cristão, nem estou falando das religiões mundiais. Por que todos adoram o mesmo Deus, proclamam o mesmo Salvador Jesus e tanta diferença? Está aqui a diferença, na interpretação que se faz. O mais importante não é só ler a Bíblia, mas interpretar as Escrituras Sagradas. E cada um, claro, clama que a sua interpretação é a correta. Nós estamos fazendo esse comentário aqui, tentando ajudar você a entender melhor as Escrituras, mas também não vamos dizer que nós somos a última palavra, de forma alguma. Você deve continuar lendo, examinando as Escrituras para aprender mais. Nós esperamos com esse programa te ajudar um pouco a interpretar melhor a Bíblia, mas que o Espírito Santo, que é o grande intérprete, te ajude a entender, iluminar a tua mente para que você compreenda as Escrituras de forma mais profunda, não é? Nós já estudamos a Bíblia há mais de 40 anos, quando nós estamos trazendo a você, estamos trazendo nossa experiência de 40 anos de estudo, de meditação, e claro, não sabemos tudo, estamos aprendendo ainda, não é? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, inesgotável. E cada vez que se aumenta o nosso conhecimento, muda-se as interpretações para uma interpretação mais profunda, mais precisa e mais perto da palavra de Deus. Mas há segredos aqui na Bíblia que só depois de muito tempo que vão se abrindo. A Bíblia é como um cofre atrás de cofres que você vai descobrindo segredos e mistérios dela. E quanto mais a estudamos, mais podemos compreendê-la. Então, aqui era a interpretação das palavras na parede, 4 palavras,
Mas nenhum astrólogo sábio, entendido, conseguiu dar essa explicação. Verso 16, olha como ele elogia Daniel. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar as interpretações e se houver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura, faze-me saber a sua interpretação, e será vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Não é? Claro que o terceiro dominador aqui no reino não ia fazer muita diferença, porque a interpretação é que a Babilônia ia cair. O nome Beltesazar, dado na Babilônia ao profeta Daniel, ele aparece 8 vezes nesse livro. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. Ele falou: eu vou interpretar, mas você não precisa me pagar nada não. As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel ia dar a interpretação e não queria nenhuma das dádivas, mesmo porque aquelas dádivas, seu terceiro dominador, não ia fazer diferença nenhuma. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida. Aqui Daniel está dando um retrato histórico da grandeza, da glória, da magnificência de Nabucodonosor. E a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Até aqui Daniel não está dando interpretação nenhuma. Só está lembrando a Beltesazar da grandeza do avô, que talvez ele mesmo não sabia direito. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Lembrando o que aconteceu com Nabucodonosor, que ficou naquela figura de animal que nós mostramos no capítulo 4. E foi tirado dentro dos filhos do homem, seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Aqui nós temos um resumo de todo o livro de Daniel. E a sua morada foi com os jumentos montenses. Imagine só, o rei Nabucodonosor foi morar junto com os animais do campo. Morou lá com os jumentos montenses e fizeram-lhe comer erva, como os bois. E pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, não é? Até que ele reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem constituiu sobre eles. Então nós mostramos, né, há pouco a figura em que Nabucodonosor ficou. Olha só, novamente a figura de Nabucodonosor aqui no capítulo 4 do livro. Suas unhas cresceram, ficou comendo erva com bois, pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos. Então ele teve que reconhecer a quem constituiu sobre eles. E tu, seu filho, né, que é o neto, na verdade, Beltesazar, não humilhasse o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. Beltesazar é bem parecido com Beltesazar, o nome que foi dado a Daniel, não é? Em honra ao deus Bel, dos babilônicos. E tu, Beltesazar, não humilhasse o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. O que ele sabia? O capítulo 4, decreto rei, e te levantasses contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Aí eles profanaram aquilo que era santo,
beber o vinho neles. Toda vez que alguém profana o santo, toda vez que alguém se levanta contra as coisas de Deus, se levanta para cair, né? Vai cair do poder, vai cair do governo. Quem acha que chega no governo e tem força contra a igreja, contra Deus, vai cair. É o próximo à queda, não é? Tuas mulheres, tuas concubinas bebês vinho, além disso, desce louvores aos deuses de prata. Aí louvaram deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Foi que eles estavam dando louvor. Que não vê, que não ouve, não sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a Ele não glorificasse. Olha o problema da idolatria, como cega os homens. Dão louvor a deuses de ouro, prata, madeira, pedra, e não glorificam o Deus vivo. Como Daniel disse, o Deus em cuja mão está a tua vida. O Deus que pode tirar e dar a vida. E todos os teus caminhos a Ele não glorificasses. Então dele, aí Daniel está levando Belsazar ao entendimento da onde veio a escritura. Então dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Tá vendo? Daniel podia chegar lá, já dar a interpretação e ir embora, mas Daniel trouxe uma lição a Belsazar antes de lhe dar a interpretação. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, farsim, não é? Mene, mene, tekel, farsim ou farsim, depende da tradução que você vai ler. Também pode ser mene, mene, tekel e peres, não é? Literalmente, mene, mene significa contado, tekel, pesado, parsim significa dividido. Mas ele vai dar interpretação. A interpretação não é tradução. Isso aqui serve para o dom de línguas. Muita gente está ouvindo alguém falar em línguas e pensa que a interpretação é tradução, é interpretação. Quer dizer, a pessoa pode falar uma palavra, mas a interpretação pode falar muitas, como nós estamos fazendo aqui com as escrituras. Não é? O verso fala uma coisa, a gente pode falar muita coisa em cima do verso, comentar. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Aí, ó. A palavra mene, que só quer dizer contado, mas a interpretação é contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, verso 27. Pesado fostes na balança e fosse achado em falta. Deus é aquele que pesa os homens, vê o coração deles. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Está vendo que a interpretação ela é mais profunda do que somente a tradução? Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Ele praticou as mesmas honrarias que ele prometeu. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Dario tinha 62 anos quando tomou o reino de Belsazar. Dario o Medo, né? Também vai aparecer depois Ciro aqui. Dario, então, tomou o reino na idade de 62 anos de Belsazar. E Belsazar foi morto. Não é? Belsazar é o rei aqui, foi morto. Não confunda com Beltesazar, que é o nome que foi dado a Daniel. Com isso encerra o capítulo 5. Agora nós vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 já mudou, já é o segundo império mundial, a Pérsia que reina.
Lembra que Dario, aqui no capítulo 5:31, tinha 62 anos. O que vai se dar agora no capítulo 6 já é no reinado de Dario. E vai falar a organização que Dario fez e o reconhecimento de Daniel já como um dos presidentes no seu governo, não é? Os medos e persas, né, no princípio da sua história, os medos eram mais poderosos que os persas. Dario é o rei da Média. São povos oriundos de Madai, Gênesis 10:2. Os povos da Média chamaram a si mesmos posteriormente de airianos, palavra do sânscrito, que significam nobres. De Airiana provém a palavra Irã, nome pelo qual chama hoje parte daquela região da antiga Pérsia. Após a queda da Síria, em 612 a.C., os medos passaram a controlar todo o norte da Mesopotâmia. Cambises, o grande rei dos persas, na época da consolidação do seu império, casou com a filha de Astiages, rei dos Medos. Desse casamento nasceu Ciro, que juntou suas forças com as de Nabonido, rei da Babilônia, e revoltou-se contra os Medos, passando depois o país ao controle único de Ciro. Foi esse Ciro que tomou assalto à cidade de Babilônia, em noite de grande orgia do rei Beltesazar. Pareceu bem a Dario, agora Dario é o rei Medo, tendo sido a grande contenda, né, como as investidas de falsas críticas acerca de Dario, o Medo, como primeiro governante da Babilônia. Dario governou Babilônia enquanto Ciro completava suas conquistas no norte e no oeste há cerca de 2 anos. De fato, Daniel 9:1 afirma que foi constituído rei sobre os caldeus. A tradução brasileira diz, Daniel 5:31, que Dario recebeu o reino. Ele foi, na realidade, um vice-rei. Não é? Daniel 6:14 evidencia Dario que nada podia fazer para alterar a lei, ao passo que Ciro, logo que assumiu o trono, libertou os hebreus do cativeiro e acabou com o regime da escravidão, outros povos instaurado por Nabucodonosor. Belsazar é também chamado de rei em Daniel 5:1. Entretanto, ele era de fato o segundo na escala de comando. Esse Dario era filho e sucessor de Assuero, Daniel 9:1. Citado também em Esther 1, conhecido na história pelo seu nome grego, Xerxes, enquanto que o nome Assuero é hebraico. Daniel é tido como um dos presidentes em Daniel 6:2. Aqui nós vamos ver Daniel, um homem de oração, que orava pelo menos 3 vezes no dia. E devido a isso vai ser lançado na cova dos leões. Outro relato, mas esse do capítulo 6, já se dá na corte dos medos e persas. Olha, vamos ao capítulo 6. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então Daniel era príncipe em 3 príncipes, dos quais esses presidentes davam conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguia desses príncipes e presidentes, estava bem acima, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel ia ser o principal do reino, e eles sabiam disso. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, aquela trama política, não é, para derrubar a Daniel do seu cargo. E eles procuravam achar alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, tentar acusar Daniel de alguma coisa.
mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Que coisa tremenda. Daniel era fiel à sua função no reino de Dario, como foi fiel à sua função no reinado de Nabucodonosor, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel era perfeito no seu andar. Eles não achavam nada em Daniel, procuravam algo para o acusar, para o derrubar, mas Daniel era fiel. Então, os próprios inimigos vão dizer. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a não ser que procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles não conseguiam achar falta nenhuma em Daniel. Daniel era fiel. E eles mesmos, próprios inimigos, tiveram que declarar que não achariam falta em Daniel, a não ser que eles procurassem algo na lei do seu Deus. Daniel era um homem amado, perfeito, não é? Andava fielmente. Então, esses príncipes e presidentes, eles armam uma trama contra Daniel. Eles sabiam que Daniel orava, falaram: nós vamos pegar Daniel aí. Então, esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive eternamente. Era a forma como eles, lisonjas, palavras lisonjeiras, onde já se viu o rei viver eternamente, não é? A não ser que for o rei Jesus. Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos e os presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles foram com esse edito que eles mesmos programaram para que o rei baixasse esse decreto, que ninguém deveria pedir ou fazer qualquer petição a outro Deus que não fosse ao rei. Era exaltar o rei quase a posição de Deus, não é? Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Eles armaram, estabeleceram algo para pegar Daniel, e fizeram o rei assinar esse edito, não é? Que não podia ser mudado, segundo a lei dos medos e persas, que não podia ser revogado. E por essa causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. O rei assinou, lembra que eles já mencionaram aqui no verso 8, que essa escritura, o edito, não podia ser mudado. E Daniel, quando pois soube da escritura que estava assinado, Daniel não temeu o edito, o decreto do rei. O homem que confia no Rei dos Reis nunca teme a decreto e edito de reis terrenos, porque ele sabe que Deus está acima de qualquer governador, presidente, o rei. Ele não desrespeita o rei terreno, ele ora, ele quer o bem, mas sabe que a sua chamada é maior que qualquer rei terreno que é passageiro. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, 3 vezes no dia orava, 3 vezes no dia. Tem gente que não ora nenhuma, não é? Mas Daniel, 3 vezes no dia, se punha de joelhos, orava, agradecia, como antes costumava fazer. Era uma oração pessoal, era uma oração feita no seu quarto. Ele tinha janelas abertas para o lado de Jerusalém, onde certamente orava pelo seu povo,
quem sabe lembrava da sua infância, adolescência, ali na cidade de Jerusalém, antes de vir para a Babilônia. Daniel aqui já tem mais de 80 anos, não é? Ele está beirando aí os seus 90. Para Daniel ser lançado na cova dos leões, não era problema nenhum. Então aqueles homens, pronto, acharam a ocasião que eles queriam. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Note que Daniel estava no seu quarto, eles tiveram que pôr lá a cabeça nos ouvidos na janela para saber, para depois entregar Daniel para o rei. Então se apressaram e disseram ao rei: no tocante ao mandato real, porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que se fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Quer dizer, se o rei tentasse revogar, seria tirado do seu cargo de rei. Então, agora eles pegaram não só o rei, mas como a Daniel. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, quer dizer que tinha sido levado cativo, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasse. Antes, 3 vezes por dia faço oração. Quer dizer, eles sabiam que Daniel orava, porque eles foram lá ouvir a oração de Daniel. Quando você ora, até os teus inimigos ouvem a tua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. O rei amava Daniel, sabia que era por inveja que eles tinham feito aquilo. Ficou penalizado a favor de Daniel e propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. O rei tentou livrar Daniel e trabalhou nisso até o pôr do sol. Quem sabe chamou seus conselheiros, seus amigos para livrar a Daniel. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei, aí os seus próprios conselheiros: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito, ordenança que o rei determine se pode mudar. Eles pegaram o rei na própria lei, que não podia ser mudada, política, não é? Pressionaram o rei a assinar o edito, o rei assinou, agora eles usam o próprio edito e decreto contra o rei. Homens sagazes, homens maus, não é? Tudo que eles queriam era derrubar Daniel, para que Daniel não presidisse sobre eles. Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Olha só, o rei, como não pôde mudar, ia ter que seguir a sentença para que Daniel fosse lançada. E falando, o rei, antes de lançar Daniel, disse: o teu Deus, próprio rei, vai reconhecer a soberania de Deus. E o próprio rei vai dizer: o teu Deus, a tu continuamente serves, ele te livrará. Aqui é interessante, o rei tentou livrar, não conseguiu. Mas ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Em outras palavras, o rei estava dizendo: eu não consegui, Daniel, te livrar, mas tem um Deus no céu a quem você serve, a quem você confia, ele te livrará. Nós temos 2 histórias de livramento nesse livro de Daniel. Uma no capítulo 3, onde Mesaque, Sadraque e Abednego foram livres da fornalha de fogo. Agora nós vamos ter outra história, um milagre tremendo de Daniel é livre da cova dos leões. E foi trazida uma pedra. Essa pedra lembra Jesus quando foi colocado no sepulcro e a pedra foi rolada, não é? E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, a cova dos leões.
e o rei selou com o seu anel. Faz lembrar também Cristo, que os romanos selaram a pedra para que ninguém rompesse a pedra do sepulcro e roubasse o corpo de Jesus. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei fez aquilo, penalizado. Então o rei dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Olha só, o rei foi jejuar e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei teve insônia devido a isso. Para lembrar Nabucodonosor, no capítulo 2, que ficou perturbado com seus sonhos e visões e não dormiu mais. O rei foi para o palácio, o rei passou a noite em jejum, não se alimentou, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo, o rei passou uma noite de vigília ali por Daniel. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Aqui só ia encontrar os ossos de Daniel esmigalhados, um fator natural, mas se Deus não intervisse. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse: Daniel, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O rei estava, mas coração pesado, voz triste, e chama Daniel e diz: Daniel, servo do Deus vivo, do Deus que vive, do Deus vivo. Olha só o reconhecimento de Dario desse Deus. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. E aqui vem. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Interessante, o rei jejuou, Deus mandou um anjo que fizeram os leões também jejuar. O meu Deus fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Daniel foi jogado inocentemente, foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel continuava fiel ao rei, ele não fez nada contra Deus, nem contra o rei, também contra ti não tenho cometido delito algum. O livramento de Daniel provava a inocência de Daniel. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Nenhum arranhão em Daniel, nenhum dano se achou, porque crera no seu Deus. Olha, existe recompensa para quem crê em Deus, não é? Nenhum dano se achou em Daniel, porque crera no seu Deus. Foi um ato de fé também de Daniel. E o rei, e ordenou agora o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Aí, ó, vai jogar servo de Deus na cova dos leões. Vai lembrar no capítulo 3, quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, o fogo consumiu aqueles que o lançaram. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados agora na cova dos leões. Quer lançar servo de Deus na cova do leão? Quem acaba na cova do leão é você. E foram lançados na cova dos leões ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, acabou o jejum dos leões, não é? Não tinham chegado ainda no fundo da cova, quando os leões pularam, se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha só, esses homens trouxeram julgamento sobre si mesmo. Eles queriam mal o fim de Daniel
mas agora foram eles lançados na cova, eles, suas mulheres, seus filhos vão cair. Mal tem chegado no fundo da cova, os leões já saltavam, pegavam eles, porque os leões estavam com fome, tinham jejuado a noite toda, não é? Acabou o jejum dos leões, foram lançados esses homens, suas mulheres, seus filhos, mal tinham chegado no fundo da cova, os leões se apoderaram, esmigalharam até os ossos deles. Então, olha outro decreto do rei, como Nabucodonosor fez decreto, o testemunho de Daniel não foi só na corte babilônica, mas o testemunho de Daniel foi na corte dos medos, dos persas. Foi um testemunho tremendo da grandeza de Deus. E é isso, Deus aqui aparece de forma grande, sendo glorificado por reis pagões, gentios. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moravam em toda a terra. Olha aí o evangelho sendo pregado de forma universal. Não é o evangelho da época, do Deus. Em todas as diferentes línguas que moram em toda a terra, o rei vai escrever: a paz vos seja multiplicado. Parece uma epístola, né, de Paulo. Graça e paz, aqui a paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Tremam e temam, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O reino de Deus é um reino eterno, não se destrói. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. O reconhecimento de um rei pagão, da grandeza de Deus, do reino de Deus, que é um reino eterno, que ninguém pode destruir o seu reino. Olha o que esse rei vai falar nesse decreto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa está escrito aqui. Ele livra e salva. Você quer libertação, livramento? Deus livra. Você quer salvação? Ele salva. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas, quer dizer, faz sinais no céu, na terra, faz maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Que reconhecimento maravilhoso do rei, reconhecendo o poder de Deus. Ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O testemunho do próprio rei reconhecendo isso. Tudo isso foi escrito em aramaico, até o capítulo 7, verso 28. Tudo é escrito em aramaico, do capítulo 2, verso 4 ao 7, 28. Verso 28, esse Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Olha os dois reis, o rei Medo, Dario, e o rei persa, Ciro, a quem vai pronunciar o edito para o retorno dos judeus em 538 a.C. Ele vai providenciar. Com isso, nós encerramos o capítulo 6. Agora, do capítulo 7, nós vamos ter visões de Daniel. O livro se torna ainda mais apocalíptico, mais cheio de visões e declarações dos reinos que virão. Se você tem gostado desse comentário, coloque aí um sinal do joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube, Comenta a Bíblia, para você, capítulo por capítulo, verso por verso, de forma sistemática, para você aprender a Bíblia. Você pode começar lá na introdução, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e vamos até o capítulo 12 do livro todo de Daniel.
um livro maravilhoso, até que foi Histórias de Livramento. Depois nós vamos ver as visões de Daniel. Aí que o livro fica ainda mais complicado, 7 ao 12. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.